Fala rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Rapaziada, a parada é a seguinte: hoje eu vou responder uma dúvida que surgiu lá no meu Instagram, tá? Se você não me segue ainda no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui na descrição, mas também vou deixar aqui para você aqui embaixo no vídeo, para você poder me seguir lá no Instagram. Qual que foi a dúvida do meu seguidor lá no Instagram que surgiu? Ele falou que ele tinha uma marca de roupa, tá? E aí, esse momento de dificuldade que o Brasil tá passando, ele queria fechar com alguns influenciadores, mas só que ele já teve uma experiência muito ruim com o influenciador. E ele queria saber o que ele poderia fazer para poder ter uma experiência boa com influenciadores. E principalmente quando são micro influenciadores, não são grandes influenciadores. E aí o que ele tá passando? Ele passou o seguinte, ele disse para mim que ele já fez algumas parcerias com influenciadores e essas parcerias acabou não trazendo muita lucratividade. Em alguns casos ele tomou até golpes de influenciadores. Então, pessoal, nesse vídeo, depois da vinheta, a gente vai explicar um pouco para vocês como que vocês lidam com pequenos influenciadores, como que vocês podem medir engajamento, verificar se realmente é válido, tá bom? Então, roda a vinheta aí, editor. Motherfucking words. I waited too long for this. I'm wearing new bandages. I get my arm for this. I'm talking advantages. I'm falling in love with the grind. Stopping and look at the time. The shit is behind. Where did the time go? And no one should keep it in mind. Oh, I waited too long for this. I'm wearing a cast of new bandages. Changing my views and advantages. I cannot find there's no wrong with this. Not enough time. I need to rewind. The dark in my mind. Leading to shine. The shit is behind. It is my time. I'm waiting in line. Oh. Keep my words, pay attention. Real time, I need a pension. Trouble child in detention. I cut the check and cut the tension. Speaking that... Bom, agora que a gente voltou da vinheta, pessoal, quando eu montei a minha marca de roupa, a primeira marca de roupa, eu montei justamente por causa dos influenciadores. A minha loja na época, eu já contei essa história aqui no meu canal, mas se você não assistiu, eu vou contar ela bem brevemente. Quando eu montei a minha marca, a minha loja era uma loja de multimarcas, uma loja que vendia diversas outras marcas. E ela era cravada no centro de Guaianazes, periferia da Zona Leste de São Paulo. Essa loja, o bairro de Guaianazes é o bairro onde nasceu o funk paulista. Do lado de Guaianazes tem Cidade Tiradentes, tem Itaquera, tem Arthur Alvim, que são bairros onde tinha muito cantor de funk. E esses cantores de funk, eles iam até a minha loja comprar produtos e ter contato com produtos, perfume como Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, relógio da Diesel e uma série de outras coisas que eles cantavam no funk ostentação naquela época. Isso em 2013, 2012. Então é o seguinte, eu lancei uma marca por causa da necessidade dos influenciadores que frequentavam a minha loja para usar a minha marca. Eu falei assim, pô, aí tá uma oportunidade, as marcas não queriam que ele usasse, e aí uma oportunidade surgiu de eu usar os grandes influenciadores que estavam ganhando muita notoriedade na TV e na internet para poder lançar minha própria marca. E isso eu vim pegando muita experiência ao longo do tempo. Também tomei muito golpe. Era muita gente que ia atrás da gente para poder usar a marca, tanto para clipes, quanto porque tinha o Instagram de XX pessoas. Ah, eu tenho 1 milhão de seguidores no meu Instagram. Ah, eu tenho 1 milhão de views no meu YouTube. E, cara, chegava gente de tudo quanto é tipo para fazer parceria. E aí, pessoal, se você não entender sobre a parceria, sobre funil de vendas, sobre engajamento, você acaba caindo num precipício, você acaba caindo num golpe. E é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, porque você tem que tomar muito cuidado, porque você deu roupas pro influencer. E agora, o que eu faço? Primeiro ponto, pessoal, que vocês têm que entender é o seguinte: antes de você dar roupa
pro influencer, você precisa criar um funil de venda. Esse influencer nada mais é do que um dos canais que você vai ter para poder jogar para dentro do seu funil de venda. Então o que eu vejo muito, marca que não tem site de vendas, não tem um funil de vendas, não tem uma loja para poder vender os produtos dele, só vende via WhatsApp. E aí, pessoal, se você não tiver um funil de vendas pronto, nesse vídeo eu não vou explicar o que é funil de vendas, pessoal. Tem diversos vídeos aí na internet que ensinam sobre funil de vendas. Claro que se vocês me perguntarem aqui e eu ver que seja uma dúvida recorrente das pessoas, eu venho aqui e explico um funil de vendas para vocês, tá? Mas se você não tiver um funil de vendas para vender o seu produto, aí você tem lá só link de WhatsApp, me chame no direct. Pessoal, isso não funciona. Não adianta, você pode ter o melhor influenciador do mundo. Se você for atender uma a uma das pessoas, pedindo para elas chamar no direct, chamar no WhatsApp, não funciona. Então você precisa ter um funil de venda, uma estratégia pensada para usar o influenciador como um dos mecanismos para jogar pessoas para dentro do seu funil. Se você não tem isso, não adianta, você vai jogar dinheiro fora. A melhor coisa que você pode fazer é pegar aquela camiseta, aquela bermuda ou aquele boné que você vai fazer parceria, tentar vender um pouco mais barato e pegar o dinheiro e investir de anúncios no Facebook. Vai ser muito melhor para você do que você fechar parcerias, entendeu? Então você precisa ter uma estratégia por trás dessa parceria. Segundo ponto, tem uma estratégia agora, Gerson. Como que eu faço para conseguir um influencer para poder jogar pessoas para dentro desse funil? Primeiro ponto que você tem que analisar: engajamento. Engajamento. Pessoal, eu vou deixar duas ferramentas aqui embaixo. Também nesse vídeo eu não vou ensinar a usar a ferramenta, é muito simples de usar. Você só vai colocar o arroba da pessoa lá no Social Blade e no outro site que eu vou deixar disponibilizado aqui para vocês na descrição, tá? Falar em descrição, pessoal, já aproveita e já vai metendo o dedinho no like aí, porque eu nunca ouvi falar de que caiu a mão porque você deu um like, tá? Então já vai deixando o like aí, já vai se inscrever no canal para fortalecer aí o nosso canal e a nossa mensagem. Bom, então voltando ao assunto, deixei aqui para vocês aqui embaixo na descrição 2 sites que você vai conseguir medir engajamento, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar o arroba da pessoa. No Social Blade você vai ter que mudar lá, porque no Social Blade ele consegue medir engajamento de todas as redes sociais, tá? A única coisa que você vai fazer é mudar para Instagram ou para YouTube e colocar lá o arroba da pessoa. Colocou o arroba da pessoa, do influencer que está propondo, ou você está propondo uma parceria, e aí você vai medir o engajamento. A outra ferramenta, mesma coisa, vai colocar o arroba e aí você vai medir o engajamento. Nessa segunda ferramenta, você vai ter lá a opção de verificar a cada quantidade de pessoas qual que é o nível de engajamento aceitável normal. Você dá uma olhadinha lá para ver, antes de você fechar qualquer tipo de parceria, você verifica se existe engajamento. Por que, Jefferson, você está falando tanto desse engajamento? Porque, pessoal, é o seguinte, o que mais tem na internet é pessoas pseudo-famosas, que se dizem famosas, que compram ferramentas de seguidores, de curtida, de comentários, tá? Existe ferramenta para tudo hoje. Existe painéis que você compra qualquer coisa, visualização de YouTube, você compra o que você quiser, para você ter uma aprovação das outras pessoas. E aí que vem o pulo do gato. Eles usam essas ferramentas, aí você vê lá 1 milhão de seguidores, 100 mil seguidores, 500 mil seguidores, não sei quantas curtidas, não sei quantos comentários. Quando você vai ver, é tudo perfil fantasma. E aí essas ferramentas que eu deixei aqui na descrição para você, vai medir a taxa real de engajamento dessas contas. Ela vai olhar tudo para você e aí você vai conseguir analisar se realmente essas contas são verdadeiras ou se elas estão usando ferramentas de automação, tá? Antes de fechar qualquer parceria, não faça parceria sem medir o engajamento.
Segundo ponto, vocês precisam verificar, pessoal, é assim, você precisa verificar se essa pessoa que quer fechar, o influencer que você quer fechar, se o público-alvo, as pessoas que interagem, que seguem eles, são o mesmo público do seu produto. Pessoal, vira e mexe, aparece pessoas querendo fazer parceria comigo. Por exemplo, essa semana aí apareceu um cara, o cara tinha um perfil de gamer, o cara primeiro ele me chamou lá no meu direct. Ah, Jefferson, estou montando uma fábrica de bonés e eu gostaria de comprar modelagem de bonés. Você vende a modelagem? Eu falei assim, claro, vendo sim a modelagem para você, por que não? Vendo de todos os modelos. Aí eu falei, pô, legal, quanto você me faz? Eu deixei lá o valor para ele. Aí ele falou assim, pô, você não quer fazer uma parceria comigo? Né? Eu faço divulgação do seu canal e aí você me dá as modelagens. Eu falei assim, cara, primeiro, manda para mim o seu canal, manda para mim o seu Instagram. Aí ele mandou, eu olhei e falei, cara, mas é canal de game, não tem nada a ver com o meu. Eu falei, não, mas aí é um público novo pra você é um cara inteligente, você vai conseguir vender. Não, cara, não. Pra mim não é interessante isso. Pra mim, pra mim fazer parceria com ele, eu pensar de fazer parceria com ele, ele teria que ter um público-alvo direcionado à moda. Se fosse uma loja, ou uma empresa, um Instagram de desfile de moda, um Instagram de curso de moda, alguma coisa que eu pudesse realmente agregar nas pessoas que vão me seguir. Mas o que um moleque de 12, 13 anos que joga videogame quer saber sobre empreendedorismo? É raríssimas opções de moleques que querem saber sobre empreendedorismo. Então, cara, é irrelevante. Pode vir 100 mil seguidores dele. Para mim, não é número, para mim é pessoas reais que estão interagindo, que estão assistindo, que estão levando a sério o conteúdo que eu tô perdendo tempo aqui gravando. Então, para mim, não é importante números. Números não enche os meus bolsos, não paga as minhas contas. Isso daí é métrica de vaidade. Métrica de vaidade. Ah, eu tenho 100 mil seguidores. Boa sorte. Ah, eu tenho 1 milhão de seguidores. Cara, se não tá comprando de você, se não tá engajando, se não tá... É métrica de vaidade. Tanto é que o Facebook, o Instagram, eles estão minimizando o máximo possível essas métricas de vaidade, porque virou um comércio gigantesco vender redes sociais, vender seguidores, vender curtidas. E aí, pessoal, o que eu tenho que vir aqui alertar vocês, para vocês tomarem muito cuidado antes de fazer qualquer tipo de parceria, tá? Verifica se as pessoas que seguem esses influencers realmente são o seu público-alvo, se são pessoas que comprariam o seu produto, tá? E aí você vem aquela liçãozinha de casa que eu sempre falo, lá no começo, vai montar uma marca, a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer a fundo o público que vai comprar de você. Esse é o segredo de qualquer estratégia. No marketing digital, nas vendas, qualquer coisa que você for fazer, no desenvolvimento de produto, o que você vai ter que olhar vai ser para essas pessoas, o que elas estão precisando, qual é o consumo delas, qual é o valor que eles têm no bolso para gastar, que tipo de produto que eles gostam. Aí está a base de todo o sucesso da gestão da sua marca. Fechou? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal e lembre-se, juntos a gente é muito mais forte.